1 Samuel, capítulo 1, né? Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, portanto, o Senhor lhe havia cerrado a mão. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim sucedia de ano em ano, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Amém. Vamos ler só até o verso de número 8. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a tua orientação, pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite, pedimos ao Pai que o Senhor nos oriente no discorrer da tua palavra, abrindo-nos no entendimento, dando-nos, ó Pai, conhecimento, trazendo luz sobre as nossas vidas a respeito da tua palavra. E dá-nos, ó Deus, também desejo, Senhor, de sermos não somente ouvintes, mas também praticantes de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é bem conhecido, obviamente, dos irmãos, mas eu quero falar de algo muito interessante que faz parte da vida das pessoas, mais especificamente da vida de uma mulher. E eu quero que você perceba o quanto Deus ama cada mulher que está aqui. Eu quero que você perceba o valor que tem uma mulher diante de Deus. Amém? As mulheres dizem amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmãos, eu quero que você observe o seguinte: a história que nós acabamos de ler aqui fala então sobre Eucana e suas 2 mulheres. Diz a palavra de Deus, uma chamava Ana e outra chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Mas a Bíblia diz então que esse homem chamado Eucana, ele cumpria um propósito muito grande, eu diria um mandamento e um dever que ele precisava assumir, que é o papel que todo homem precisa assumir. Aquele homem, mediante aquilo que já era orientação, anualmente ele subia para sacrificar ao Senhor, e quando ele subia para sacrificar ao Senhor, ele levava consigo toda a sua família para oferecer a Deus um sacrifício. Então, você percebe que este homem ele tinha uma preocupação com a sua casa e com a sua família, ao levar todos para adorar o Senhor e para sacrificar o Senhor. E agora, o que eu quero que você perceba, 2 coisas fundamentais, 2 coisas que eu digo para vocês que é de uma necessidade muito grande da vida de qualquer mulher. E isto não é mérito da mulher, isto é simplesmente a vontade de Deus. A vontade de Deus é que está predominando nesta hora na vida de toda e qualquer mulher.
Então você vai perceber umas coisas muito interessantes. Primeiro, eu quero que você perceba a primeira necessidade que a mulher tem. Necessidade essa posta por Deus, necessidade esta que foi Deus quem colocou, Deus quem entregou a mulher, e Ele tinha essa preocupação com a mulher. E como é que Deus vai demonstrar essa preocupação? Abra sua Bíblia comigo primeiramente. Abra sua Bíblia primeiramente em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, desculpe. Abra sua Bíblia primeiramente em Gênesis no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2. Eu abro também com vocês Gênesis capítulo 2. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler alguns versos separados com você e você me acompanha. Eu primeiramente leio o verso 7, onde Deus diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eu leio com vocês agora o verso 18. Disse mais o Senhor: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versos 21, prosseguindo, diz assim: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Eu quero que preste bem atenção aqui. Olha, irmãos, é fato que a palavra de Deus nos diz que alguns homens, eles foram vocacionados. E homens, quando fala homens, está falando especificamente da figura masculina. Que alguns homens foram vocacionados para serem eunucos. Eunucos, obviamente, espirituais, não necessariamente que fossem castrados para que se tornassem eunucos, simplesmente espirituais, porque eles tiveram uma vocação, e a vocação dele, nisso não estava incluso ele constituir família, casar. Mas você vai observar que a regra geral é a preocupação de Deus. E qual era a preocupação de Deus? Quando Deus viu o homem, e o homem era a sua obra-prima, era aquela coisa mais maravilhosa que ele tinha, porque a Bíblia diz, depois de Deus ter feito todas as outras coisas, ao ele criar o homem, ele viu Deus que era muito bom, era melhor do que todas as outras coisas, era o homem. Então Deus criou o homem, e ao criar, ele viu que ele era a sua obra-prima. E Deus foi o primeiro que pôde observar que este homem ele não poderia ficar só, e ele tinha uma necessidade, e essa necessidade, somente quem pôde suprir essa necessidade foi Deus. É verdade. Deus é quem viu a necessidade do homem. Como é que é isso, irmãos? Deus viu a necessidade do homem porque viu o Senhor que não era bom que o homem ficasse só. Quem foi que observou essa necessidade do homem? Foi o homem mesmo? No primeiro momento, não. Nós conseguimos observar que o texto bíblico diz que o Senhor foi quem viu isto. Mas para Deus ver essas coisas, porque a Bíblia diz que Deus ele vê o coração do homem, ele olha as intenções do coração do homem. É bem provável que o homem pudesse estar se sentindo só, porque para Deus olhar para ele, e Deus olhar e dizer: não é bom que o homem esteja só. Ora, não era bom que o homem estivesse só, e ele mesmo disse: vou lhe fazer uma auxiliadora. Deus não poderia fazer outras coisas mais que pudesse acompanhar o homem? Poderia. Mas Deus queria fazer alguma coisa. Deus queria criar alguma coisa que pudesse completar o homem. Era isso que Deus queria fazer. Deus queria fazer algo que pudesse completar o homem. E então, Deus é quem vê a necessidade do homem e diz ao homem: não é bom que você fique só, vou lhe fazer uma auxiliadora. Olha, irmãos, perceba que quando Deus ele faz isso, você vai observar que ao Deus tomar da onde ele tomou, da costela de Adão, e fazer dali uma auxiliadora, o verso 22, o Senhor chega, apresenta Adão, verso 22, apresenta Adão: essa aqui é a sua auxiliadora.
Esta aqui é a sua companheira. Verso 22. O Senhor trouxe para o homem ver. O que você acha dela? Adão, gostei. Varoa, vai ser o nome dela, vai ser varoa. Já gostei. Vai ser varoa. Porquanto do varão foi tomada. Ela vai ser a minha varoa. Adão gostou, irmão, do que Deus fez para ele. Adão gostou. Mas foi Deus quem levou para Adão e apresentou a ele. O que você está achando, Adão, do modelo? Adão olhou bem. Maravilha, gostei. É com essa mesmo que eu quero. Então você percebe uma coisa muito interessante? Deus já estava preocupado com o homem? Sim. Mas você observe algo muito interessante. Deus ele estava preocupado com o homem. Agora quando você lê comigo Provérbios, quando você lê comigo Provérbios capítulo 19, observe algo muito interessante. Provérbios capítulo 19, eu leio com você, verso 12, verso 13. Verso 12, diz assim: a ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. Verso 13: o filho insensato é a calamidade dos pais, são herdades dos pais. Casa e riqueza são os pais que trazem. Mas o que? A mulher prudente vem do Senhor. Olha, irmãos, está dizendo uma coisa muito interessante que é importante nós observarmos. Riquezas, heranças, os pais preocupam-se em ajuntar para dar aos seus filhos, mas homem nenhum, ele é capaz de buscar uma mulher prudente. E quando está falando de mulher, está falando de esposa, irmãos. Porque está mostrando a relação de pai e filho, e está mostrando agora a relação de um homem para com mulher. Tem que ser a companheira, tem que ser a pessoa idônea que vai estar ao seu lado. Esta aqui é o Senhor quem vai providenciar para você. Então você observa uma coisa muito interessante. A mulher prudente, ou a mulher, quem vai trazer é o Senhor. Nisso, irmãos, Deus ele começa a trazer a primeira preocupação que ele tem com a mulher. Do mesmo jeito que ele viu que não era bom que o homem ficasse só, e Deus preparou para ele uma mulher, ou a sua auxiliadora idônea, da mesma sorte que nós pais, nós trabalhamos e nos preocupamos para deixar uma herança aos nossos filhos, mas o Senhor já vem afirmando que esta mulher prudente, quem vai trazer é o Senhor para o homem. Eu quero que você perceba uma coisa. Olha, irmãos, a mulher, você pode discordar de mim, não tem nenhum problema, mas se você olhar pelo relato bíblico e a forma como que as coisas foram feitas, você vai ver que a mulher, ela se completa quando ela está com o seu homem, ou seu marido, ou seja, a sua outra metade. Toda mulher pensa, se ela foi criada, se ela foi educada em um lar aonde ela pôde perceber toda a segurança, toda mulher que ela foi educada, criada, vendo um relacionamento entre marido e mulher, ou seja, entre o seu pai e a sua mãe, e ela observou que foi um relacionamento seguro, ela observou o quanto esse homem fez bem a essa mulher, ou se ela observou aquilo que está em Provérbios no capítulo 31, a partir do verso 10, quando fala daquela mulher sábia, que a Bíblia diz que ela edifica a sua própria casa, e você vê ali as inúmeras características daquela mulher, e que muitas mulheres até mesmo não gostam dessa mulher, parece que ela é uma mulher que só quer trabalhar, uma mulher que só quer fazer algumas coisas para o homem. Mas isto é a satisfação que tem aquela mulher com aquele marido que lhe faz muito bem. É isso que você tem que observar. Não é a mulher capacho, a mulher que faz tudo aquilo que está contido em Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10 em diante. Aquela mulher que faz todas aquelas coisas era a mulher que era plenamente amada, era a mulher que era muito bem entendida, era a mulher que o seu marido estava cuidando dela em todos os momentos, de forma que para ela não lhe era peso cuidar daquilo. Mas eu quero que você entenda, isto é uma necessidade para a mulher. Toda mulher ela pensa nisso. Ela pensa um dia casar, ela pensa um dia entrar na igreja de branco, de véu, como dizem as pessoas. E não é diferente também de um pai que pensa um dia levar a sua filha ao altar e entregar ela a uma outra pessoa que possivelmente é o esposo, é alguém com quem ela vai viver pelo resto da sua vida, e vai fazê-lo com alegria. Mas eu quero que você observe o seguinte: você, mulher que está aqui hoje, é uma necessidade. Foi Deus quem deu isso para você.
A mulher, ela se completa. Essa mulher de Provérbios capítulo 31, ela estava completa porque ela estava com um homem que consequentemente cuidava dela daquela forma. Porque, irmãos, eu diria que é quase que impossível uma mulher fazer todas aquelas coisas que faz aquela mulher de Provérbios capítulo 31, se essa mulher ela não fosse muito bem amada, muito bem cuidada, e aquele marido lhe fizesse bem, como diz a palavra de Deus. Esta é a primeira coisa que eu quero que você observe. Pastor, eu não estou muito bem com meu marido. Opa, isso é uma outra história. Isso é outra história. Mas o fato é que se eu me casei, o fato é, se você se casou com o seu esposo, é sinal que você gostaria de estar realizada, feliz e alegre. Mas pastor, então por que você leu? Por que você leu 1 Samuel no capítulo 1? Volte para 1 Samuel no capítulo 1. Então observe uma coisa muito interessante. 1 Samuel capítulo 1 lá. Olha o verso de número 8 lá no final que diz. 1 Samuel capítulo 8. Verso 1 que diz. Não. Capítulo 8. 1 Samuel capítulo 1, verso 8. 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Muito bem. Então disse Elcana, seu marido então lhe perguntou, Ana, por que você chora, mulher? Por que você não está com medo, mulher? E por que você está tão triste no seu coração? Que disse esse homem? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Você já consegue perceber o quanto aquele homem amava aquela mulher, o quanto aquele homem zelava daquela mulher, o quanto aquele homem cuidava daquela mulher, ao ponto daquele homem fazer uma comparação, dizendo, não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, perceba isso, como é interessante isso. Todo homem precisa estar consciente do seu valor diante da sua esposa. Todo homem precisa estar consciente de quanto ele vale para a sua esposa. E do contrário, também é verdadeiro. Toda mulher tem que estar muito consciente do seu valor para com o seu marido. Mas, pegando aquilo que o Senhor Jesus nos fala através do apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 5, quando dá ao homem uma grande obrigação: maridos, amai as vossas esposas, assim como o Senhor amou a igreja. É justamente isso, irmãos. É essa preocupação que nós precisamos ter hoje. Todo marido tem que ter essa preocupação dentro de si. E qual a preocupação? A preocupação de saber qual é o seu valor diante da sua esposa. É óbvio que não é com nenhum orgulho, é óbvio que não é com nenhuma soberba, com nenhuma vaidade, mas simplesmente por saber o quanto ele lhe faz bem, o quanto esse marido lhe faz bem. Ele tem que ter essa consciência, e repito, não por vaidade, não por orgulho, não por soberba, mas simplesmente por ele saber o papel que ele ocupa, por ele saber o valor que ele tem diante dessa mulher e de lhe fazer bem, e de forma que essa mulher não precise de outra coisa, porque eu sou suficiente para ela. O que Elcana estava querendo dizer para Ana era isto: eu sou suficiente para você. Muito bem. Observe outra coisa muito importante, irmãos. A outra necessidade que eu vou falar para você hoje, a primeira necessidade, eu digo para você, é a necessidade da pessoa não estar só, ou de estar só. O homem, a mulher precisa do companheiro, ela precisa do homem para lhe completar, porque foi tirado da costela, e de onde foi tirado é para que seja completado. Foi tirado da costela para depois completar novamente o lugar. Então Adão disse: esta agora vai ser osso dos meus ossos, e essa vai ser o que? Carne da minha carne, e eles agora serão uma só carne, diz a palavra do Senhor. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Mulher, um outro papel, eu diria que é uma outra necessidade sua, é a necessidade que Ana estava tendo naquele momento. Toda mulher tem uma necessidade, porque está implícito na origem da mulher, ela é geradora. Toda mulher, ela pensa um dia ser mãe.
Toda mulher pensa um dia ser mãe. Eu não estou falando de nenhuma loucura que algumas mulheres elas cometem e fazem. Bom, já que eu me casei mesmo, eu fui infeliz no amor, é assim? Fui infeliz no amor, não deu certo, agora vou ter fabricação independente. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Este não é o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus. Fabricação independente nunca foi o propósito de Deus. Nunca foi. Mas eu quero que você observe algo muito interessante. Muitas pessoas se equivocam. E eu estou falando de muitas pessoas, eu estou falando de homem e de mulher. Eu estou falando de casais se equivocam. Porque eles pensam não ser uma família pelo simples fato de não ter filhos. Pensam não ser uma família. Mas Deus ele mostrou que o primeiro núcleo familiar estava completo no momento em que Deus trouxe para Adão a sua auxiliadora e ele olhou para ela e disse: é isso que eu preciso para me completar. É isso que eu preciso para me completar. Perceba uma coisa muito interessante, meus queridos, é que muitas pessoas hoje estão equivocadas no conceito familiar, pensam que elas só serão família. Eles só pensam que serão família quando virem os seus filhos. E não é essa a verdade. Porque no dia em que Deus trouxe a auxiliadora idônea para Adão, ele completou aquele núcleo familiar. E é tão verdade, irmãos. Pensem uma coisa muito interessante. No final da vida, presume-se, entende-se, que no final da vida, quem é que vai estar com você? É você e os seus filhos? Me diga. Não, responda comigo. Não. Isso. Não é você e os teus filhos que vão estar no final da vida. No final da vida vai estar você e a auxiliadora. No final da vida vai estar você e o varão. Se Deus não levar um dos dois. Mas no final da vida vai estar um e outro juntos. Então, de fato, a sua família é sua esposa. De fato, a sua família é o seu esposo. E por isso eu quero dizer para você, muitas pessoas hoje, ou casais, não estão realizados e não estão felizes porque, por exemplo, não têm filhos. Casais que não têm filhos, não por opção, mas pela mesma sorte, como diz a palavra de Deus, porque Deus cerrou a madre de Ana, de forma que ela não teve filho, até que essa mulher orou e o Senhor lhe abriu a madre, e então ela teve filhos. Mas aquela mulher, ela precisava saber o seguinte: ela estava completa. Ana precisava saber que ela estava completa. Você que está aqui hoje precisa saber que você está completo ou completa. Se os teus filhos estão com você ou não, você está completo. Se os teus filhos estão com você ou não, você é completo. Porque Deus, quando fez o homem e mulher, completou um no outro. Então somente isto você me tem. E é fato, irmãos, você pode observar que anualmente, quando Eucana subia para oferecer sacrifício a Deus, dizendo que dava porções para perder de seus filhos, mas a Ana, ele dava porção dobrada, diz o texto bíblico, porque porquanto a amava e amava muito. Olha, irmãos, qual é a mulher que não gosta de sentir-se, na prática, amada pelo seu marido? Na prática. Eucana nosso só não falava assim: olha, tu sabe que eu te amo, né? Ele não só falava, ele praticava. Enquanto dava para outra alguma coisa, para ela ele dava do melhor e em porção dobrada, e ele mostrava com a prática que amava essa mulher. Então, Ana não tinha motivos para tanto. Mas o motivo para tanto, irmãos, é por causa da segunda necessidade que tem a mulher. Toda mulher, ela é geradora. Ela se realiza também quando ela se torna mãe. É verdade. Ela se realiza quando se torna mãe. Ora, irmãos, Deus ele pode fazer qualquer coisa. Os irmãos entendem isso, sim ou não? Amém. Mas Deus, ele faz as coisas certas. Se ele quisesse, por exemplo, que um homem pudesse gerar, o que vocês me dizem isso? Se ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Mas a mulher que é geradora, a mulher que é geradora. Por isso Deus escolheu Maria para trazer Jesus, para completar a alegria daquela mulher. Como
completou também a alegria de Ana. Mas primeiramente Ana precisou colocar os pés no chão, porque o seu marido colocou os pés dela no chão, dizendo: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Irmãos, isto aqui é uma outra necessidade. Ainda há pouco nós vimos essa apresentação maravilhosa. Diz o Salmo de número 127, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 127, mais especificamente o verso de número 3, o que diz? Salmo 127, verso 3. Diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Perceba algo muito interessante. Você vai ver na prática algo muito interessante aqui. Ana era uma mulher que diz a palavra de Deus que ela era atribulada no seu espírito, porquanto ela não tinha um filho, e ela queria que isso se tornasse a alegria da sua vida. Ela pode entender então, primeiramente, que ela teve um marido do seu lado. Irmãos, eu vou dizer para você, isto também foi suficiente para Ana dar uma esfriada. Isso foi suficiente também para que Ana pudesse dar uma equilibrada na sua vida. Irmãos, é verdade, toda mulher se sente segura quando sabe que o seu marido está ao seu lado e está apoiando ela em suas necessidades, não importa quais sejam elas. Aquilo trouxe uma segurança para Ana, que ela não teve mais que ficar preocupada com relação justamente ao filho, porque o seu marido estava lhe transmitindo a segurança necessária, que ela poderia continuar orando agora a Deus, porque agora ela sabia: eu estou completa em mim mesma, porque eu tenho um marido que me ama e está preocupado com as minhas coisas. Ótimo. Agora tem que partir para essa outra parte muito importante. E qual que é essa outra parte muito importante, irmãos? Simples: a realização de toda mulher, ser mãe. Mas eu quero que você perceba algo muito interessante. Quando Ana, volte para Samuel, 1 Samuel capítulo 1 novamente. Quando Ana teve um filho, ela orou a Deus, e depois seu marido lhe deu toda essa segurança. Então ela orou a Deus, ela clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia, abriu a sua madre, e ela deixou de ser uma mulher estéril, e então ela deu a luz. Mas o que fez essa mulher? Dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu não quero ele para mim. Se tu me deres um filho, eu te darei ele por todos os seus dias. Percebam algo muito interessante, irmãos. Para quem desejava muito ter um filho, e Deus lhe concedeu que pudesse ter este filho, e automaticamente ela pega esse filho e entrega a Deus. Ana entregou o seu filho Samuel ao sacerdote Eli, entregou no tabernáculo, na casa do Senhor. Assim que ela desmamou aquela criança, era criança realmente, ela entregou aquela criança nas mãos do sacerdote Eli. E a Bíblia diz que anualmente ela ia lá para ver como é que estava a criança, cuidar, mas ela entregou aquela criança nas mãos do Senhor. Perceba algo maravilhoso aqui. Ana estava completa simplesmente pelo fato de ter filho. Muito embora não tenha ficado com ele, mas ela estava se sentindo feliz. Ela estava feliz, ela estava completa, porque ela gerou, ela se tornou mãe. Ela tinha uma ligação emocional com o seu filho. Simplesmente isso, mas ela pegou e entregou. Entregou aquela criança ao sacerdote, mas ela teve suprida a sua necessidade de ser mãe em sua vida. Eu quero que você entenda algo maravilhoso agora para você, mãe, que está aqui nesta hora. Ana, ao entregar o seu filho, ela estava assumindo que os seus filhos é conforme o Salmo de número 127. Os filhos são herança de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que os filhos são herança de Deus, se eles são herança, irmãos, sabemos muito bem o que acontece com herança. Uma herança não se possui enquanto o testador dela está vivo. A Bíblia diz que uma herança tomada antecipada, ela não faz muito bem. Se a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus, de quem são os filhos? De quem? De Deus. Se os filhos são herança, eles não são de Deus. Então os filhos que você tem não são teus. Você, mãe, que está aqui nesta hora, que tem todo este amor,
tem toda essa preocupação e esse zelo por teu filho. Ana, não vou dizer que ela não teve, ela teve ao ponto de entender que o seu filho, que tanto ela queria e que pudesse fazê-la completa, era tão somente para entregar ao testador dos seus filhos, era tão somente para entregar aquele de quem aquele filho realmente pertencia. Ela entregou o seu filho a Deus, para servir o Senhor todos os dias da sua vida. Tem alguma mãe interessada em fazer isso aqui hoje? Meu sonho era esse, entregar o meu filho a Deus e você pudesse cuidar dele. Eu já era o primeiro a dizer, estou fora, né? Eu já era o primeiro a dizer, estou fora, não sou eu que ia ficar com o seu filho, não. Mas Ana fez isso, entregou a Deus aquela criança. Irmãos, isso é importantíssimo demais. Presta bem atenção. Quando você entende que os filhos que você tem, mulher que está aqui, mãe que está aqui, geradora que está aqui, quando você entende que os teus filhos não são teus, a primeira coisa que eu digo para você é: você não vai sofrer mais tanto. Tem tanta mãe sofrendo por causa dos seus filhos. Deus simplesmente escolheu você para gerar os filhos dele. Deus escolheu você para gerar os filhos dele. E você precisa entender que você tem agora uma responsabilidade com os filhos de Deus. Você tem uma responsabilidade com os filhos de Deus. Uma coisa, irmãos, que é percebida claramente nos patriarcas. Você consegue perceber em Gênesis, por exemplo, no capítulo 4, verso 25, em Gênesis, no capítulo 30, verso 6, falando de Raquel, em Gênesis 4, 25, falando a respeito dos filhos de Adão, diz eles: estes são os filhos que Deus me deu. Foi Deus que me deu este filho. Estes são os filhos que Deus me deu. Não são os meus filhos, são os filhos que Deus me deu. Toda mãe que começa a entender que o filho que você tem, ele não é seu, mas é o filho que Deus te deu capacidade de gerar, para que você se tornasse tão somente uma cuidadora, alguém que iria zelar e cuidar desta propriedade de Deus, que são os teus filhos. E digo mais: quando você entende que os filhos que você tem, eles pertencem a Deus, você transfere a responsabilidade para Deus, porque você tem que cuidar muito bem do seu filho, porque é filho de Deus. Mas você tem que entender: Deus, o teu filho está doente, Senhor. Opa, Senhor, o teu filho está doente, Senhor. O que o Senhor vai fazer? Eu estou aqui tentando cuidar da melhor forma possível, Senhor, mas o teu filho está doente, Senhor. O que faço, Senhor? O Senhor vai cuidar, porque é filho dele. Mas você já percebeu o quanto que mãe sofre quando os filhos estão doentes? Ainda mais quando são um bebezinho. Ele não sabe se expressar, ele não sabe o que está sentindo. Então a mãe testa os ouvidos, a mãe abre a boca, vê, e aquela criança só sabe chorar. E a mãe, desesperada, a mãe chorando do lado porque não consegue resolver a dor do seu filho. Mas quando a mãe entender que este filho, ele não é seu filho, mas ele é filho de Deus, e que ela tem, eu diria, né, ela simplesmente está ali tutelando aquela criança, ela só está administrando e cuidando daquela criança que Deus entregou às mãos dela. Irmãos, isso é fundamental para a mulher hoje, porque existem muitas mulheres que estão sofrendo como mães, simplesmente por acolher que este filho aqui é meu, e eu dou a vida por ele. Eu dou a vida por ele. Não precisa fazer isso. Esse filho é de Deus. Você só tem que entender que você está completa com o seu marido, porque você é o presente de Deus para ele. Você é o presente de Deus para ele. Você é o que completa ele. Ele é o que completa você. E então eu digo para você que a sua vida ela será muito melhor e será muito mais fácil hoje. Mas para isso é necessário que essa mulher sinta toda esta segurança em sua vida.
Eu quero ler com vocês. Eu leio com você a partir do verso 10. Observe, a palavra de Deus diz assim: porque convinha que, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Porque por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, porém neles a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Irmãos, perceba algo interessante. Nós somos filhos. Você é filho de Deus. Você não tem que ter essa preocupação, por exemplo, com a morte dos seus filhos, porque primeiramente a morte, ela já não está mais nas mãos e no domínio do diabo, está nas mãos e no domínio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez irmãos, né? Ele nos fez irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas temos que lembrar uma coisa muito interessante: convinha que, por quem todas as coisas, por meio de quem tudo existe. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Tudo existe, tudo pertence a Deus, nada que temos é nosso. Os filhos não é nosso, o esposo, a esposa não são nossos. Eles pertencem a Deus, eles são de Deus. Deus nos tem colocado tão somente como mordomos, administradores, cuidadores, para cuidar destes que Deus nos confiou às mãos. E nesta hora, eu quero que você guarde muito bem isso. Deus, Ele quer que você se sinta uma pessoa completa em suas necessidades, mulher que está aqui hoje. E por consequência, homem, você que está aqui hoje, você precisa entender isso também. Essas duas necessidades, que eu diria que são básicas da mulher, e que são duas preocupações que Deus sempre teve para com o homem e sempre teve para com a mulher, não deixando que ambos estivessem só e não permitindo que a mulher não pudesse cumprir o seu papel de geradora, de dar à luz. Não, de maneira nenhuma. Eu quero que você, nesta hora, sinta-se uma pessoa realizada. Ontem eu conversava com uma pessoa e esta pessoa dizia que infelizmente ela não era casada, mas que tinha os seus filhos, mas que ela também não podia ajudar outras pessoas, outra pessoa especificamente que precisava da sua ajuda. E isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que isso não é uma necessidade que toda mulher tem, de um dia estar casada, de um dia ter ao seu lado uma pessoa que possa lhe completar, alguém que lhe possa dar e trazer segurança à sua vida. Era isso que Ana estava precisando. Ana se tornou uma outra pessoa depois disso, irmãos. Porque, primeiro, ela entendeu que ela estava completa com o seu marido. Segundo, ela entendeu que o filho que tanto ela desejava e que lhe daria a alegria de ser uma mulher, mãe e geradora, ela também entregou a Deus, dizendo: Senhor, pertence a Ti, não é meu. E em contrapartida, quando nós começamos a entender todas essas coisas, Deus, Ele acrescenta a nossa herança. Deus acrescenta a nossa herança.
Foi acrescentado à herança de Ana mais 3 filhos e filhas. Para quem não tinha um, teve tantos mais. Isso, irmão, só se dá quando nós conseguimos compreender o propósito de Deus ao nos fazer homem e ao nos fazer mulher. Quando você entende o propósito de Deus, que Deus, Ele quer nos completar e Ele quer trazer em nós a alegria de nós pertencermos a Ele e termos Ele, ou nós sermos a sua herança e os nossos filhos também serem a herança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar desta forma e gostaria de orar com todos vocês nesta hora, pedindo a bênção de Deus sobre as famílias que estão aqui nesse momento. Irmãos, é fundamental. Famílias precisam estar seguras, famílias precisam estar solidificadas na palavra de Deus, famílias precisam buscar a Deus para que elas possam ser fortalecidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus.